Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho aqui, aguardando o pessoal ir chegando para nós começarmos a nossa atividade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Espero que corra tudo bem nessa transmissão de hoje, né? Porque no último sábado que nós fomos trabalhar, deu uma tempestade aqui, acabou faltando luz. E hoje o tempo está bem fechado de novo. Vamos vibrar para que, pelo menos nesses 30 minutos, não falte luz e que a gente possa dar conta do nosso trabalho. O som tá legal para vocês aí? Estão ouvindo bem? Boa noite, Vera. Obrigada, Leonice. Bom, pessoal, pelo meu relógio aqui está na nossa hora. São 19 horas e 30 minutos. Hoje, dia 26 de setembro de 2020, queria dar a todos vocês as boas-vindas nesse nosso trabalho, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, aqui de Porto Alegre. Sintam-se todos acolhidos e que nós possamos passar, né, os próximos 30 minutos em boas vibrações, em boas energias. E eu convido a todos vocês, então, nesse momento, para vibrarem comigo e me acompanharem na nossa prece de abertura. Vamos, nesse momento, então, procurarmos fechar os nossos olhos, deixar, nesse momento, de lado as nossas preocupações com outras questões e procurarmos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus Cristo, rogando a Ele o amparo e a proteção para esse nosso trabalho. Que durante os próximos instantes em que estaremos aqui reunidos de forma virtual, possamos ser amparados, protegidos e recebermos vibrações amorosas, de paz e de esperança. E assim, agradecidos por esta oportunidade, rogamos a permissão para darmos por aberto esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Bem, pessoal, acho que como a maioria de vocês sabe, esta nossa reunião de sábado, ela é uma reunião dialogada, né? Quando nós nos encontramos no espaço físico da nossa casa espírita, né, quem participa aqui já conhece, nós formamos um círculo e nós colocamos o tema da nossa reunião e conversamos e trocamos ideia, damos opiniões, fazemos perguntas sobre o tema que nós estamos conversando. E aqui nesse nosso encontro de forma virtual, também é possível, depois do momento adequado, vocês poderão colocar as suas perguntas ou dar a sua opinião, o que vocês acham sobre o tema da nossa conversa, e dentro do possível eu vou ir lendo aqui e irei conversando sobre o que vocês estão colocando. Se vocês não colocarem nada, eu vou ficar falando sozinha, e não é essa a proposta do trabalho, é que nós possamos dialogar, mesmo que de forma virtual, tá bom? Então, assim, o texto do Evangelho que vai nos orientar nesta conversa hoje, nós vamos tratar do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá?
O título desse capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 8, que é o item que nós vamos trabalhar hoje, é os falsos profetas. Eu vou ler um pedacinho desse item para então nós começarmos o nosso diálogo. Tá? Esse item ele diz assim, ó, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se, em apoio às palavras, eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Então, minha gente, assim, ó, essa é a introdução para nós podermos começar a nossa conversa, né? A pergunta de hoje é: falsos profetas, quem são eles? A gente lê esta passagem aqui do Evangelho e parece que esse termo falso profeta se reporta ao passado e à antiguidade. Mas nós sabemos que nos dias atuais estamos sim, né, rodeados de falsos profetas. Então, eu queria ouvir de vocês que possam expressar aí quem vocês acreditam que nos dias atuais, né, em pleno setembro de 2020, quem são os falsos profetas que estão por aí? E mais uma pergunta: será que nós espíritas, nós trabalhadores espíritas, podemos também sermos falsos profetas? Em que condição? Quando é que a gente se torna um falso profeta? Vou aguardar vocês irem colocando a opinião de vocês, e enquanto vocês não colocam, vou eu falando sozinha aqui, né? Será que no nosso meio, onde nós convivemos, nós conhecemos falsos profetas? Mais uma pergunta: será que esses falsos profetas são espíritos encarnados ou são espíritos desencarnados? E como é que nós podemos reconhecer? Como é que nós podemos saber que são falsos profetas? Como é que eles se manifestam? Olha quantas perguntas aí. Como é que se manifesta um falso profeta? Quais são os prejuízos que eles podem nos trazer? Se é que vocês acreditam que podem nos trazer prejuízos, né? Então, para nós irmos pensando, né? É muito importante que nós possamos fazer estas reflexões para que também nós não caiamos em armadilhas, né? Porque se o texto que eu acabei de ler
fala dos falsos profetas, se eu não conheço, né, se eu não sei como são, se eu não sei como agem, de repente eu posso estar seguindo um deles. Será que nós seguimos falsos profetas? Nós costumamos acreditar em tudo que nos é apresentado sem questionar? Ou nós temos o hábito da dúvida? Ou nós temos o hábito de questionar as mensagens que chegam até nós? Estou aguardando vocês aí, as suas manifestações. Porque se vocês não falarem, eu vou dar as respostas de todas as perguntas que eu falei aqui, né? E não é esta a ideia. Vamos lá, ó. A Aline já trouxe a manifestação dela aqui. O que a Aline diz? Os falsos profetas podem ser aqueles que levam notícias falsas, enganando as pessoas com falsas esperanças através de redes sociais, grupos de WhatsApp, etc. Realmente, Aline, né? Nos dias atuais, nós recebemos muito, né, esse tipo de mensagem, esse tipo de leitura, e vamos repassando para frente, né? E se nós vamos repassando, estamos sendo falsos profetas, né? Porque nós estamos contribuindo para a divulgação de notícias que não são verdadeiras. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Como a gente tem falado. Porque para nós aquilo ali pode parecer inconsequente. Ah, não, é falso, vou passar mesmo assim, não tem problema nenhum. E aquilo vai passando, e vai passando, e vai passando. E a gente não sabe lá na frente quem é que vai receber e quais são as consequências que aquele fato pode trazer. Vou compartilhar com vocês um fato que esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa perto do 7 de setembro. Esta pessoa me mandou um vídeo, pelo que eu vi era de uma parada brasileira na Itália. E eles dizendo, olha só o que aconteceu na Itália dia 7 de setembro e ninguém falou nada, não saiu na mídia. Era uma banda, eram brasileiros lá tocando, fazendo uma apresentação e cantando. Mas o que me chamou a atenção? Que não tinha ninguém de máscara. Eu disse, que estranho, em plena época de pandemia, não tem ninguém de máscara. E aí eu fui pesquisar sobre aquele vídeo, né? Porque nós temos as ferramentas na internet para pesquisar. E eu vi que sim, se tratava de uma parada brasileira, sim, eram brasileiros, sim, aquilo ali realmente aconteceu. Mas foi no ano de 2019, em virtude da canonização da irmã Dulce. Então, quer dizer, era meia verdade, aconteceu realmente, mas não foi no 7 de setembro agora, como estavam dizendo, né? E como esse, quantos outros fatos acontecem e a gente recebe e vai repassando, não é mesmo? Olha aqui o que a Rosicler fala, assim, ó. Falsos profetas, aqueles que só pensam em dinheiro. Também, né, Rosicler? Que só pensam em dinheiro. Esses dias eu estava vendo um programa de TV em que o apresentador dizia assim, ó, para se salvar, você tem que fazer uma aliança com Deus. Você tem que se casar com Deus para conseguir a salvação. Tu tem que noivar com Deus. Assim, esses termos, tem que noivar. E para te noivar com Deus, nós estamos vendendo aqui esta aliança. E tinha lá um pote cheio de alianças. É o que a Rosicler fala, né? Só pensam no dinheiro, só pensam no material. Tem outro aqui, é de um trabalhador nosso ali da Sociedade Espírita. Diz assim, ó. Os sofistas são falsos profetas, pois que, ao sofismar, distorcem a verdade. Exatamente. É que nem esse vídeo que eu falei, né? Ele não era mentira, ele era um vídeo verdadeiro, mas que foi distorcido, né? Trocaram as datas,
quiseram mostrar outro tema que não era o tema realmente de que tratava o vídeo, né? Eles mentem, diz a Rosicler, sim. E por que será que eles mentem? Né? O texto do Evangelho ali diz que a gente reconhece uma árvore pelos frutos que ela produz, né? Nós estamos entendendo aqui que falso profeta mente. Por que será que eles mentem? Já está dizendo mais ou menos o título, né? Falso, porque não é de verdade. Então tá, enquanto vocês não vão colocando aí, vamos conversando mais um pouquinho aqui. Quer ver outra coisa onde é muito fácil a gente encontrar falsos profetas? Normalmente nós procuramos na internet, nas redes sociais, páginas e temas que são de acordo com os nossos interesses, não é verdade? Se eu sou católico, eu vou procurar páginas católicas que me interessem. Se eu sou evangélica, eu vou procurar páginas evangélicas. Se eu sou budista, eu vou procurar páginas budistas. E se eu sou espírita, normal, eu vou procurar páginas espíritas. E tem gente na internet, em rede social, muitas páginas se dizendo espíritas. E que de espíritas não tem nada. Elas são assim, ó, no máximo espiritualistas, né? Não estou aqui dizendo é certo ou é errado. Eu estou dizendo não são espíritas. Estão usando o termo inadequado. Cada um lê e segue o que julga conveniente, né? Mas se eu não estou seguindo os ensinamentos da doutrina espírita, né? Se eu não estou seguindo o que me trazem as obras básicas, eu não posso me dizer espírita. Então, eu vou dizer, é uma página espiritualista, né? Tem muito isso. A Leonice diz assim, ó, falsear a realidade para tirar proveito ou para se projetar é um problema de caráter, portanto, diz respeito à inferioridade moral do ser humano. Exatamente, né? E esta inferioridade moral, ela é muito condizente com o momento que nós vivemos, não é verdade? Vivemos um momento em um planeta de provas e expiações, né? Não temos aqui nenhum espírito evoluído, né? Se nós fôssemos espíritos evoluídos, que já tivéssemos atingido a perfeição, não estaríamos mais aqui. Então, isso tudo faz parte do momento que nós vivemos. Olha aqui a contribuição da Vera. Primeiramente, esta mensagem do Evangelho referia-se somente em relação aos ensinamentos de Jesus quanto à religião. Não sei se soube me expressar bem. A Vera, ele se referia em relação a tudo, né? Porque Jesus não era religioso. Jesus não tinha religião. Então, Jesus se referia à vida, ao nosso cotidiano, para nós termos cuidado com os falsos profetas, ou seja, para nós termos cuidado com as pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso círculo social, com quem nós vivemos, né? Porque falso profeta não quer dizer só em relação à religião ou a fatores religiosos, como disse ali a Aline antes, né? Nas redes sociais, nas mensagens que nós recebemos, são profecias e não são verdadeiras. Então, não tem a ver só com religião, Vera. Se encontra sim nas religiões, mas não apenas nelas. A Fernanda, o que ela diz? Falsos profetas somos nós, né? Quando lemos e entendemos o Espiritismo, falamos a teoria para os outros, mas não praticamos. Usar o Espiritismo somente para doutrinar o outro, como se não precisássemos. Usar o Espiritismo somente para doutrinar o outro, como se não precisássemos doutrinar a nós mesmos, falsos profetas.
sabe que assim, esse termo doutrinar, né, a gente já nem usa muito mais, porque nós achamos assim que ninguém doutrina ninguém, ou pelo menos ninguém tem o direito, né, de doutrinar. Inclusive nas reuniões mediúnicas, né, que antes se usava o termo doutrinador, hoje nós usamos dialogador, né? Nós procuramos dialogar, trocar, né? Então, assim, quem pretende doutrinar já está percorrendo um caminho que não é o mais adequado, né? Porque nós não temos esse poder e nem esse direito, né? Porque isto é até uma violência com o outro, né? Nós temos que procurar dialogar, sim, e dialogar com os argumentos que nós conhecemos. Nós podemos questionar, nós, né, se tem alguém que nós julgamos que está precisando, perguntar, né? Mas por que que tu está agindo desta forma? O que que tu pensa, né, que vai acontecer? A que caminho tu acha que esse teu comportamento pode te levar? Mas não chegar e dizer, não, tu não pode fazer isso porque aqui no Espiritismo está escrito, né? Não, não é assim, né? Nós podemos, no máximo, dizer, olha, na doutrina espírita nós aprendemos desta forma. Tu concorda com isso? O que que tu pensa a respeito? Né? É assim que nós agimos. Vamos continuar, então. Eu tinha parado ali na parte das redes sociais. Então, gente, assim, ó, alguém falou aqui do dinheiro, né? E quando a gente fala em dinheiro, em venda, a gente associa a outras crenças, às vezes as nossas religiões, e não associamos ao espiritismo. Mas no meio espírita também temos, infelizmente, mas temos falsos profetas publicando obras, publicando livros, vendendo livros e ganhando dinheiro de obras ditas espíritas, né? Prometem, infelizmente, a salvação, né? Então, é só nós entrarmos nessas páginas que eu disse, né? E tá ali livros que tu só lê o prefácio do livro e tu vê que não tem nada de espírita. Não tem nada de espírita, né? E profetizam, né? Então, assim, eu pergunto para vocês, que interesse teria um espírito sério, um espírito benevolente, um espírito caridoso de fazer profecias? Outro dia eu peguei uma obra dessas, né? E seria até cômico, né, se não fosse triste, porque ele fazia várias profecias de um fato histórico recente que já aconteceu. Que já aconteceu. Até eu, né? Se for assim, até eu vou pegar, eu vou pesquisar ali, vou nos jornais, vou na televisão, vou pesquisar e vou publicar. Porque aí é fácil, né? É fácil. Já aconteceu, já foi divulgado, já saiu na imprensa, mas aí ele deu uma maquiada, enfeitou e dizendo, né, assim, não vale nem a pena. Li assim, tipo a orelha, porque assim, ó, infelizmente a gente tem que ler também. E a gente tem que conhecer para saber com quem a gente está lidando, né? E onde a gente está pisando. Porque se eu vou caminhar num terreno, imaginamos um terreno pantanoso, de areia movediça, né? Se eu não conheço aquele terreno e eu vou lá e boto meu pé, eu vou afundar, né? Mas se eu conheço, que eu sei que aquele ali é um terreno perigoso, eu vou com calma, eu vou devagar, eu coloco um pé, né? Se eu dou uma afundadinha, eu já volto, eu procuro uma pedrinha para pisar. Então, assim, né? Não tem nada de errado a gente dizer, não, não lê isso de jeito nenhum. Não, não pega esse livro. Pega sim, lê o livro sim, e diante de tudo que tu aprendeu, tu emite um juízo, né? É importante a gente conhecer. A Fernanda diz assim, que triste. Como saber se o livro é sério? Pois é, Fernanda. Aí, volto a dizer, a gente tem que estudar,
né? A gente tem que conhecer as obras básicas, a gente tem que conhecer os livros, né, de espíritos sérios que nós temos, a obra de André Luiz, a obra de Joana de Ângeles, né? Temos que conhecer obras sérias de Emmanuel, né? Para ver se aquilo que eles estão dizendo é verdade ou não. Aí nós vamos dizer, não, mas aí não é isso aqui que está lá no Evangelho, não é isso aqui que está lá no Livro dos Espíritos. Como é que aqui está falando isso? A gente tem que analisar. Se a gente ficar em dúvida, né, não aceita. É aquilo, é melhor tu recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. A Vera diz assim, ó, o médium João de Deus pode ser considerado espírita e falso profeta? A Vera, assim, eu não sei, pelo que eu sei, o João de Deus, ele se dizia católico, né? Eu nunca soube que ele se dissesse espírita, né? E ele é só um caso também, né? É um irmão nosso, que eu acredito que tinha sim, né? Isso é pessoal meu, eu que estou dizendo isso, tá, gente? Não é o que diz a doutrina. Eu acredito que ele tinha sim o dom da mediunidade, e imagino que ele deve ter vindo com uma missão, né? E eu acredito que ele se perdeu, né? Como tantos nós nos perdemos nesta caminhada. Quantos médiuns que vêm com uma proposta séria e chegam aqui e se perdem, né? Se deslumbram por várias situações, né? Se deslumbram pelo dinheiro, se deslumbram pela vaidade, né? Se deslumbram pelo status, né? Então, muitos se perdem, né? Tinham sim a proposta, né? Tem o dom, sim, tem a mediunidade, mas infelizmente acabam se perdendo. Isso é muito normal, né? Agora, né, a gente está falando só dos encarnados, estamos quase nos aproximando aqui do nosso final, como passou rápido, nossa, né? Mas assim, ó, é muito importante também, né, nós termos claro que falsos profetas não são só os encarnados, né? Nós temos também espíritos desencarnados, tá? Que se aproximam de médiums para produzir conteúdo, para produzir obras, livros, palestras, vídeos, né? Também temos isso. E por que acontece isso, né? Será que um espírito desencarnado, que é um falso profeta, ele vai conseguir se aproximar de um médium sério, responsável, caridoso, que estuda, bem intencionado? Ele vai estar numa vibração diferente, ele não vai conseguir se aproximar. Então, só existe a aproximação desses falsos profetas desencarnados com um médium ou com um trabalhador que está vibrando na mesma sintonia que ele, né? Senão, não existe esta possibilidade, né? Então, nós tenhamos cuidado. E na dúvida, assim, a gente ficou em dúvida, né? A gente assistiu uma palestra, ou a gente leu um livro, ou a gente viu um vídeo na internet, ou a gente recebeu no WhatsApp, ficou em dúvida. Não aceita, rejeita, coloca para o lado. E se possível, se quiser mais esclarecimento, tenta conversar com alguém que a gente acredite que pode nos ajudar, né? Uma coisa eu vou dizer assim, sempre que receber mensagem de espíritos com nomes conhecidos, volta profecia de Chico Xavier, profecia profecia de Nossa Senhora, não sei do que, disse que vai acontecer isso, tal data, pode deletar porque ninguém sério traz datas e faz previsões, tá? O máximo que a gente recebe de um espírito sério é mensagens nos dando força, nos dando encorajamento, né? Insistindo para que nós persistamos no caminho do bem. Essa é a diferença. Eles não trazem estas profecias com datas e com pedidos. Isso não existe, tá bom? Gente, tá chegando a nossa hora,
poderia ficar mais meia hora conversando aqui com vocês, porque até tinha separado umas mensagens ali bem interessantes para compartilhar, mas que bom que vocês participaram bastante e que não foi necessário. Agradeço muito a colaboração de vocês e, como sempre, né, aos sábados nós fazemos uma prece pelos suicidas, faremos em breve, e depois a nossa prece de encerramento, tá? Mas só gostaria de fazer ainda assim um fechamento bem rapidinho sobre essa questão dos falsos profetas, né? Não sejamos nós falsos profetas. Cuidemos com os conteúdos que nós lemos, cuidemos com os conteúdos que nós compartilhamos, porque é sério, né? Não é brincadeira, é um assunto muito sério. Uma mensagem nossa pode chegar a uma pessoa que está depressiva, que está triste, e a gente não sabe o efeito que essa mensagem terá para esse irmão. Para nós, ela pode passar batido. Então, vamos procurar compartilhar, né, conteúdos saudáveis, conteúdos bons, conteúdos sérios. Muito obrigada pela colaboração de vocês mais uma vez, e eu vou convidar a todos, então, para que nós possamos nos unir em pensamento para fazermos a nossa prece pelos suicidas. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo e guia. Somos profundamente agradecidos pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos de forma virtual com esses nossos amigos tão queridos. E, envoltos que nós estamos nestas energias salutares, nestas vibrações de paz, de fraternidade e de amor, nós gostaríamos nesse momento de oferecer todas estas vibrações e de compartilhá-las com todos os nossos irmãos que deixaram a vida no plano físico através do suicídio. São irmãos nossos que, diante das situações de dor e de sofrimento, acreditaram que, exterminando a vida física, estariam dando fim ao sofrimento em que se encontravam. Mas perceberam que a realidade era muito diferente e que esse sofrimento que eles julgavam não ter fim foi potencializado, aumentando em um grau muito grande. Acolhe, Pai, a esses nossos irmãos, é o que nós te rogamos. Que possa chegar até eles as nossas vibrações e os nossos sentimentos sinceros, para que possam se recuperar, para que possam perceber a ajuda que lhes é oferecida, para que possam atender ao desejo dos irmãos que os convidam para se reerguer e para saírem da situação em que se encontram, buscando uma nova oportunidade de esclarecimento e para que possam perceberem-se como filhos de Deus e merecedores de novas oportunidades e de novas chances na sua jornada evolutiva.
Olhai, Pai, por esses nossos irmãos. Acolhei-os. É o que nós rogamos sinceramente na noite de hoje. E vamos agora, então, fazer a nossa prece final, pedindo mentalmente por quem nós acreditamos que está precisando das nossas vibrações nesse momento. Te agradecemos, Pai, Jesus Cristo, amigos queridos da espiritualidade, nossos mentores, nossos anjos de guarda, a equipe espiritual da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Somos gratos por esta oportunidade de trabalho. Somos gratos por esse grupo tão querido do qual fazemos parte. E rogamos, nesse momento, por todos os nossos irmãos que estão participando desta atividade. Que cada um possa receber, de acordo com as suas necessidades, vibrações de saúde física e saúde mental. Rogamos que os seus lares possam ser envoltos de energias amorosas, de paz, de luz, de esperança. E rogamos também nesse momento por todos os nossos irmãos que estão precisando das nossas orações, por quaisquer motivos que sejam, seja por saúde ou por outras questões do nosso conhecimento. Rogamos que eles possam também receber as nossas vibrações e os nossos desejos sinceros, para que suas necessidades possam ser atendidas de acordo com o entendimento dos nossos espíritos protetores. Pedimos que possamos ter todos uma noite de paz, de tranquilidade, e agradecemos mais uma vez, pedindo permissão para darmos por encerrado esse nosso encontro da noite de hoje. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Desejo a todos um ótimo final de semana, com muita paz, com muita saúde, e uma semana também muito produtiva para todos nós. Fiquem com Deus, boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigada.